Esse exercício aqui são 15 parábolas, né? Pede para você encontrar o vértice de cada parábola. É claro, como sempre, eu não vou fazer todas. Vou fazer só umas 3 para mostrar, né? E você tem aí no próprio vídeo, você tem as respostas desses exercícios aqui. Vamos pegar uma parábola aqui qualquer. Vamos pegar essa da letra C. Essa parábola y é igual a x ao quadrado mais 14x mais 45. É para você encontrar o vértice. Como é que a gente acha o vértice? A gente calcula o x do vértice usando uma formulinha que eu já demonstrei, porque que ela funciona, né? Média aritmética das raízes, como é que é mesmo essa fórmula? Menos b sobre 2a. Nesse caso aqui, ó, claro que não precisa ficar escrevendo isso, né? Você sabe olhar uma fórmula dessa e saber quem é A, quem é B, quem é C, né? Poxa, olha aqui, nesse caso a gente tem o A igual a 1, o B é o cara que está com x, que é 14, e o C é 45. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Isso aqui vai dar menos 14 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 7. Isso aqui é o x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos usar essa formulinha. Menos delta sobre 4a. Então, isso aqui vai dar o quê? O delta é b2. 14 ao quadrado, 196. B2 menos 4ac vai ficar 4 vezes 1 vezes 45, vai dar 180. Sobre 4a, no caso vai dar 4. Então, menos delta sobre 4a. Olha, isso aqui vai dar menos 196 menos 180, vai dar 16 aqui o delta. Sobre 4, isso aqui vai dar então menos 4. Ou seja, o vértice dessa parábola aqui é menos 7 menos 4. Menos 7 menos 4. Legal, né? Formulinha fácil de lembrar e fácil de aplicar. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Essa letra H. Essa parábola é y igual a x ao quadrado menos x menos 10. Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Achar o x do vértice. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Bom, menos b vai dar 1, né? Sobre 2. Então o x do vértice é 1 meio. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então menos delta, o delta vai ser... Cuidado para não se confundir com esse sinal, hein? Esse sinal é da fração toda. Tá, então quem é o delta? O delta é B2 menos, vai virar mais, 4AC, que vai dar 40. Esse é o delta. Ele é um delta positivo, né? E observe que vai dar um irracional aqui, né? Se você for achar as raízes, vai dar raiz de 41. Mas mesmo quando as raízes têm irracionais, o vértice é um número racional, claro. Se o b for racional e o a for racional, é claro que o menos b sobre 2a vai ser um racional também. Menos delta sobre 4a. Então isso aqui vai dar menos 41 sobre 4. Então quem é o vértice dessa parábola aqui? O vértice é meio menos 41 sobre 4. Moleza, fórmula fácil de aplicar, hein? Vamos fazer mais uma aqui para fechar. Vamos pegar desse grupo aqui, vamos pegar essa letra N. Mesma coisa. A parábola tem fórmula y igual a x ao quadrado menos 2x menos 5. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então isso aqui vai dar menos isso, vai ficar 2 sobre 2, vai dar 1, né? Menos b sobre 2a vai ser igual a 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos, quem é o delta? O delta é b2, 4. Menos 4ac vai virar mais. 4ac vai ficar 4 vezes 5, 20. Menos delta sobre 4a. O a vale 1, então isso aqui vai ficar 4. O que deu aqui? Menos 24 sobre 4, que dá menos 6. Então o vértice dessa parábola aqui é 1 menos 6. Tranquilo, né?
Faz os outros aí e confere as respostas que estão lá no gabarito. Esse outro exercício aqui é para você dizer em que intervalos que essa parábola é função crescente. Função crescente, ou seja, no caso, a parábola pode estar assim ou pode estar assim, né? Então, para lá do vértice é uma coisa e para cá do vértice é outra coisa. Ela vai passar de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. E o que vai dizer se ela é assim, assim, ou é o A da parábola. Então isso aqui opa, fiz o contrário, hein? Esse aqui é o A menor que zero e esse aqui é o A maior que zero. Então é só fazer com calma. Eu vou fazer aqui esse número, essa letra C. A letra C, a gente tem y igual a menos x ao quadrado, menos 6x, mais 10. Então, como esse A é negativo, você sabe que essa parábola é assim. Ela vai passar de crescente para decrescente. Ou seja, ela vai ser crescente até chegar no vértice. Então, quem é esse vértice? Vamos calcular aqui. O interessante aqui é que nesse caso você não precisa calcular o y do vértice menos delta sobre 4a. É só achar o x do vértice. O x do vértice é suficiente para você responder essa questão aqui. Ó, o x do vértice no caso dessa parábola é o que? Menos b sobre 2a. Quanto é que vai dar isso? Menos b vai dar 6 dividido por 2a, que é menos 2. Isso aqui, então, vai dar menos 3. Então, o x do vértice aqui é menos 3. Ou seja, antes do menos 3, ela é crescente. Depois do menos 3, ela é decrescente. O que essa questão aqui está querendo saber é: indique em que intervalo as parábolas abaixo representam funções crescentes. Então, eu estou interessado ou nisso aqui ou nisso aqui. No caso dessa parábola, eu estou interessado em qual parte? Essa parte aqui, né? Quando ela é crescente. Então, ela vai ser crescente de menos infinito até menos 3. Então, crescente no intervalo que vai de menos infinito até o x do vértice, que é menos 3. Olha só, aqui aparece uma complicaçãozinha, que é o seguinte: eu vou complicar, mas isso aqui não é necessário não, tá? Às vezes a pessoa pode responder isso aqui. Ela é crescente de menos infinito até menos 3, intervalo fechado. Porque aqui no 3 ela ainda é crescente, porque ela não começou a diminuir. Pois é. É porque aqui existem duas noções. Existe a noção de crescente e tem a noção de estritamente crescente. Estritamente crescente. Então, a rigor, mas eu não estou usando esse rigor todo, tá? A rigor, se eu perguntasse quando que ela é estritamente crescente, aí o menos 3 não contaria. Então, você ia botar aqui um intervalo aberto, tá? Seria estritamente crescente aqui. Agora, se fosse só crescente, sem ser estritamente crescente, aí você poderia admitir aqui o menos 3, mas eu não estou levando a esse ponto de exigência matemática, tá? Vamos fazer mais umazinha aqui? Olha só, essa parábola aqui é x ao quadrado menos 10x mais 100. A letra G, y é igual a x ao quadrado menos 10x mais 100. Então, essa parábola, ela tem a concavidade para cima, porque aqui é positivo, né? Ela é assim. Então, esse ponto aqui, x do vértice, que eu vou calcular já já, é quando ela passa de decrescente para crescente. Quem é esse x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Ó, menos b, que vai dar 10, sobre 2a, que é 2. Então, isso vai dar 5. Então, esse x do vértice é 5. Então, quando é que ela vai ser crescente? Ela vai ser crescente nessa região aqui, ó, do 5 em diante. Então, como é que a gente responderia isso? Crescente em
vai de 5, intervalo que vai de 5 até mais infinito. Poxa, então você já está sabendo tudo sobre parábola, hein? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui? Olha só. Indique os pontos onde as parábolas abaixo cortam o eixo X e o eixo Y. Aqui estão as respostas. Olha só. Quando é que uma parábola corta o eixo X e quando uma parábola corta o eixo Y? Tem que saber isso, né? Tem que estar na ponta da língua. Ela corta o eixo X nas raízes. Então você tem que resolver a equação para achar as raízes. E onde é que ela corta o eixo Y? Ela corta o eixo Y num valor que é o próprio C da fórmula, né? Eu já fiz isso aqui. Se você fizer x igual a 0, né? Se você tem que a fórmula é essa aqui. AX2 mais BX mais C. Se você fizer x igual a 0, o Y vai dar C. Então o C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. E esse exercício aqui é justamente para você treinar isso, né? Nossa, já fizemos vários desses aqui. Olha só, vamos ver essa aqui, por exemplo. A letra B. A parábola é x² menos 10x mais 80. Primeira coisa fácil. Corta o eixo Y. Essa aqui é a mais fácil de todas. Corta o eixo Y. Onde? No 80. É só você fazer x igual a 0, vai dar 80, né? No y igual a 80. Então esse ponto aqui seria 80. Agora, corta o eixo x nas raízes. Eixo x nas raízes. Se tiver, né? Vamos achar as raízes dessa função do segundo grau? Você vai pegar a fórmula x2 menos 10x mais 80 e vai igualar a 0 e resolver essa equação, né? Olha só. Primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, né? O delta dessa equação do segundo grau é b², que é 100, menos 4ac. 4 vezes 80. Isso aqui dá menos 320, com mais 100, isso dá menos 220. Olha só, você ficou com um delta negativo. Delta negativo, ele significa o quê? Não tem raízes reais. Não tem raízes. O que é a mesma coisa que dizer que ela não corta o eixo X. Não corta o eixo X. Como é que seria o gráfico dessa parábola? Ela seria mais ou menos assim, ó. Ela corta o eixo Y sempre, né? Sempre vai cortar. Aqui no 80. No 80. Entretanto, ela está acima do eixo X. Ela não corta o eixo X. Se você quisesse, você podia até descobrir até onde ela chega, né? Até onde ela alcança? Ela alcança até aqui, até o vértice. Ó, o vértice seria menos b sobre 2a, que é 5, né? 5. E menos delta sobre 4a. O menos delta sobre 4a você calcula como menos 220 sobre 4. Vai trocar o sinal, vai dar 55. 55. Menos delta sobre 4a. Claro, ele não pediu para calcular o vértice, mas eu estou colocando aqui de curiosidade, né? Ela só chega até essa altura 55. Ela vem assim, é um aviãozinho que ele vem fazendo a rasante, ele desce, vem descendo, passa aqui e vai embora. Ele não vai bater no chão. Vamos fazer mais uma aqui? Eu vou fazer essa letra I. Letra I. I. Onde é que essa parábola corta o eixo X e onde é que ela corta o eixo Y? A fórmula dessa parábola da letra I é y igual a 5 que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2. Bom, o que está mais fácil achar aqui? Achar onde corta o eixo Y. Como é que a gente faz isso? A gente faz x igual a 0. Só que essa aqui está diferente, né? Ela está na forma fatorada. Então, se você fizer x igual a 0 nessa forma fatorada, não tem importância. Ela está na forma fatorada. Fazendo x igual a 0, isso aqui vai ficar o quê?
Y igual a zero? Não, zero coisa nenhuma. O x que é zero. Isso aqui vai dar 5 vezes 0 menos 1 e 0 menos 2. Vai dar isso aqui. Isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10. Então ela corta o eixo Y nesse ponto aqui. No 10, né? E o eixo X? O eixo X ela vai cortar nas raízes. O que são as raízes? Olha, quando você tem a equação na forma fatorada, é facílimo encontrar as raízes. O que é uma raiz? É um valor de x que faz essa expressão virar zero, não é? E olha só, e como está fatorado, você vê direto que as raízes são esses números que estão aqui, ó, 1 e 2. Se x for igual a 1, isso aqui vai zerar esse parênteses. E se x for igual a 2, é isso aqui que vai zerar. Então as raízes são 1 e 2. Raízes que são os pontos onde ela corta o eixo x, elas são 1 e 2. Então essa parábola aqui, se eu quisesse esboçar o gráfico dela, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho. Ó, ela corta o eixo x nos pontos 1 e 2. 1 e 2. E ela corta o eixo y em y igual a 10. Seria aqui, ó. Aqui em 10. E é claro que se você quisesse, o problema não pediu, mas você poderia achar o vértice, né? Usando aquela formulinha, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Só que aí, no caso, seria melhor você desenvolver isso para poder aplicar a fórmula, né? Do menos b. Quem é o b aqui? Olhando assim, eu não sei dizer quem é o b. Eu vou ter que desenvolver. Isso aqui é 5 que multiplica, faz essa conta. Isso aqui vai dar x ao quadrado, menos 3x mais 2. E aí multiplica por 5, vai dar 5x2, menos 15x mais 10. Aí você ia aplicar o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a para achar aqui as coordenadas do vértice. Mas ele não pediu, só estou falando de curiosidade. Então, já tá bom de exercício, agora nós vamos fazer questões. Até eu chamo no livro de exercício de revisão, mas na verdade muitas são até questões que já caíram em provas, né? Vamos fazer alguns deles.